São 7 da manhã. Você abre a gaveta, pega o comprimido, azul ou branco, já virou automático, e engole em jejum, como o médico mandou. Faz isso há 2 anos, talvez 5, talvez mais. O estômago está bem. A gastrite parou de incomodar. O refluxo diminuiu. Mas existe algo estranho acontecendo, e poucos médicos falam sobre isso. Porque enquanto o omeprazol cuida do seu estômago, ele pode estar interferindo numa cadeia hormonal que ninguém te contou. Todos os dias, em silêncio, sem nenhum sintoma imediato que você possa associar a ele. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que acontece com a sua testosterona toda vez que você toma esse medicamento em jejum, e o que você pode fazer com essa informação sem precisar largar o tratamento. Você toma o comprimido toda manhã antes do café. O estômago melhorou, mas em algum momento, você não sabe dizer exatamente quando, a disposição foi embora. Não foi do dia para a noite, foi um esvaziamento lento, a força caiu, a vontade sexual ficou intermitente. E uma fadiga de base que não vai embora nem depois de uma noite inteira de sono. Pela manhã, o corpo já está pesado antes de qualquer esforço. À noite, uma apatia que não é tristeza. É mais como se o motor estivesse ligado na metade da potência que deveria ter, e a sensação de que algo foi sendo roubado aos poucos, sem aviso, sem explicação que faça sentido. Você foi nas consultas, pediu exames, ouviu que os valores estão dentro do esperado para a sua faixa etária, e voltou para casa com a mesma resposta vaga de sempre. Meu nome é Dra. Bianca Rangel. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma queixa. E o que eu percebi, repetidamente, é que muitos chegavam tomando 2 ou 3 medicamentos de uso contínuo há anos e nunca tinham recebido uma explicação de como esses medicamentos interagem com o sistema hormonal masculino depois dos 55. O omeprazol aparecia com frequência impressionante. E quando eu puxava o histórico, quando o cansaço tinha começado, quando a testosterona tinha começado a cair nos exames, havia uma correlação que merecia atenção. Não é alarmismo, é informação que você tem o direito de ter para tomar decisões conscientes sobre o próprio corpo. Hoje eu vou te mostrar 3 mecanismos. O que o omeprazol faz diretamente no corpo, o efeito que ninguém percebe enquanto dorme e o que acontece quando esse processo se acumula por meses e anos. No final, você vai ter as perguntas certas para levar para a próxima consulta. Roberto tem 63 anos, é contador de Belo Horizonte. O omeprazol entrou na vida dele em 2018, depois de um período de muito estresse. A firma atravessou uma auditoria pesada. Ele dormia mal, comia mal, a gastrite explodiu. O médico receitou. O estômago agradeceu. O que Roberto não conseguia fechar eram outras contas. Em 2021, percebeu que estava saindo menos com a esposa. Não porque não queria, mas porque o corpo não respondia como antes. Acordava cansado mesmo depois de dormir bem. Os pesos na academia que levantava 2 anos antes pareciam mais pesados agora. Fez exames. O médico disse que a testosterona estava na faixa. Roberto conhecia planilhas demais para aceitar isso como resposta. Pediu os números exatos. Em 2019, estava em 520. Em 2021, estava em 318. Não era alarme, era tendência. E tendência, para um contador, significa problema chegando. Ninguém tinha conectado os pontos. Para entender o que acontece com a testosterona, você precisa entender primeiro o que o omeprazol faz no corpo. O omeprazol pertence a uma classe chamada inibidores de bomba de prótons. O mecanismo é direto. Ele bloqueia as bombas de ácido no estômago. Resultado: menos ácido, menos refluxo, menos gastrite. O problema começa quando você entende que o ácido gástrico não é só um incômodo. Ele é uma ferramenta essencial de absorção. É o ácido que quebra proteínas, que libera minerais da comida, que ativa nutrientes que o corpo vai usar em processos que vão muito além da digestão. Pense no ácido gástrico como a chave de um cofre. O cofre está cheio de nutrientes essenciais: zinco, magnésio, vitamina B12, vitamina D. Quando o omeprazol reduz o ácido, ele não remove o cofre, ele apenas enfraquece a chave. Você continua comendo os alimentos certos, mas o corpo passa a abrir esse cofre com cada vez menos eficiência, todos os dias em jejum, antes mesmo do café.
E é aí que a testosterona entra na história. Antes de continuar, me faz um favor. Pense em algum amigo seu que toma omeprazol há anos e reclama de cansaço, de queda de disposição, de que não é mais o mesmo de antes. Compartilha este vídeo com ele agora, porque o que eu vou mostrar a seguir é exatamente o que ele precisa saber e que provavelmente ninguém ainda explicou. O zinco é um dos nutrientes mais diretamente ligados à produção de testosterona no organismo masculino. Sem zinco em quantidade adequada, as células de Leydig nos testículos, que são as fábricas de testosterona, trabalham em capacidade reduzida. O ácido gástrico é o principal mecanismo de absorção do zinco alimentar. Quando o omeprazol inibe esse ácido de forma contínua, a absorção de zinco cai. Estudos indicam que o uso prolongado de inibidores de bomba de prótons está associado a reduções mensuráveis nos níveis séricos de zinco, uma associação que persiste mesmo com dieta adequada. Você pode comer carne vermelha, frutos do mar, sementes de abóbora, todos os alimentos ricos em zinco, mas se o ácido não estiver disponível para processar esse zinco adequadamente, boa parte dele passa pelo sistema sem ser absorvida. Depois dos 55, quando a testosterona já está em declínio natural, esse déficit crônico funciona como combustível mais fraco num motor que já não tem mais a potência dos 40. O cansaço que não passa, a disposição que foi embora, a ereção que ficou irregular. Roberto nunca tinha pedido zinco nos exames. Quando pediu, estava 30% abaixo do ideal para a sua faixa etária. O médico disse que estava aceitável. Roberto perguntou: aceitável para quem? Para um homem de 63 que ainda quer ter uma vida ativa? Esse é o primeiro mecanismo, o mais direto. Mas o segundo é mais silencioso, e é justamente por isso que ele faz mais estrago. Quando o omeprazol bloqueia a produção de ácido, o corpo interpreta isso como sinal de alarme. A mucosa gástrica começa a produzir mais gastrina, um hormônio que sinaliza para o estômago produzir mais ácido. O problema é que o omeprazol bloqueia o ácido, mas não bloqueia a gastrina. Resultado: os níveis de gastrina ficam cronicamente elevados, o que a medicina chama de hipergastrinemia. Aqui começa a parte que a maioria dos médicos não menciona na consulta. Pesquisas identificaram a presença de receptores de gastrina nas células de Leydig, as mesmas células que produzem testosterona. Quando esses receptores são cronicamente estimulados por altos níveis de gastrina, os estudos sugerem interferência no processo normal de produção de testosterona. A consequência não é abrupta, é gradual. É o tipo de queda que aparece nos exames como dentro da faixa, porque a faixa é ampla e ninguém compara com o baseline de 5 anos atrás. Mas o homem sente, a esposa percebe, a vida sexual muda, e ninguém oferece uma explicação que faça sentido. Roberto, quando entendeu esse mecanismo, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: então não era idade, era informação que faltava. A maioria dos homens que enfrenta queda de testosterona nessa fase da vida não conta para ninguém. Resolve sozinho, vai levando e espera que melhore. Em muitos casos, não melhora, porque o que está por trás raramente se resolve sem a informação certa. O protocolo Bianca foi desenvolvido para dar esse próximo passo. Os 10 capítulos traduzem exatamente o que você está aprendendo aqui em ações concretas para cada dia. Não só entender o que está acontecendo no corpo, mas saber o que fazer com esse conhecimento, com o guia alimentar específico para homens acima de 60 e o diário de acompanhamento de 30 dias para você medir a diferença semana a semana. Eu deixei o link na descrição para facilitar. Dá uma olhada e veja se esse mecanismo também está atuando no seu corpo. As informações que você está recebendo são educativas e não substituem orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual. Os 2 primeiros mecanismos agem de forma relativamente direta no sistema hormonal. O terceiro é diferente. Ele é mais amplo, mais lento, e é por isso que seus efeitos chegam quando o homem já não consegue mais identificar um ponto de início. O uso prolongado de omeprazol, especialmente acima de 12 meses contínuos, está associado a déficits mensuráveis de vitamina B12 e vitamina D. Ambas têm papel documentado na função hormonal masculina após os 55.
A vitamina B12 participa da produção de energia celular. Quando está deficiente, o cansaço que o homem sente não é cansaço de quem trabalhou muito. É um cansaço celular que vem de dentro e que não melhora com o sono. A vitamina D, por sua vez, não é só vitamina, é um hormônio esteroide. Receptores de vitamina D foram identificados nas células de Leydig, e estudos mostram correlação entre níveis adequados de vitamina D e testosterona mais alta em homens acima de 50. Quando você soma depleção de zinco, hipergastrinemia crônica e déficits de B12 e vitamina D, o resultado não é um colapso dramático que aparece num exame de emergência. É uma erosão lenta, uma perda de 15%, 20%, 25% ao longo de anos, que o homem atribui à idade, ao estresse, à vida que foi pesada. Roberto tinha 5 anos de omeprazol contínuo quando fez o painel completo pela primeira vez. B12 no limite inferior. Vitamina D abaixo do ideal. Zinco deficiente, testosterona caindo. Cada exame, isolado, não era uma emergência. Juntos, eram um padrão. E padrões, para um contador, são a verdade que os números escondem. A ciência sobre omeprazol e testosterona ainda não é definitiva, e eu preciso ser honesta com você sobre isso. O que existe de forma bem documentada é a associação entre uso prolongado de inibidores de bomba de prótons e depleção de zinco, B12 e vitamina D. A ligação entre esses déficits e queda de testosterona também tem suporte consolidado. A hipergastrinemia e seu impacto direto nas células de Leydig é uma área de pesquisa mais recente. Os mecanismos foram identificados, mas ensaios clínicos de larga escala, especificamente sobre omeprazol e testosterona em homens acima de 55, ainda estão sendo construídos. O que isso significa na prática? Não é para largar o omeprazol amanhã. É para ter essa informação e chegar na próxima consulta com perguntas melhores. Primeira, não interrompa o omeprazol por conta própria. Segunda, peça ao seu médico um painel que inclua zinco sérico, vitamina B12, vitamina D e testosterona total e livre, com os valores numéricos, não só o laudo de normal. Compare com exames anteriores se tiver. Tendência diz mais do que um valor isolado. Terceira, se você toma omeprazol há mais de 6 meses, pergunte se a dose pode ser revisada ou se o uso pode ser feito em ciclos em vez de forma contínua. Muitos homens ficam no uso contínuo por inércia, não por necessidade clínica real. Roberto fez o que os contadores fazem quando entendem um problema. Criou um plano. Conversou com o médico, apresentou os exames com a linha de tendência nos últimos 3 anos, pediu para revisar o omeprazol, descobriu que estava na dose máxima há anos, quando a metade já seria suficiente. Ajustou a alimentação com base nos déficits identificados. Começou a tomar sol todos os dias por 20 minutos. Em 90 dias, fez novo painel. O zinco voltou para o ideal. A vitamina D subiu 40%. A testosterona foi de 318 para 421. Sem nenhuma reposição hormonal, só com ajustes que ele nunca soube que precisava fazer porque nunca tinha recebido a informação que conectava os pontos. A diferença mais concreta, ele me disse, foi acordar numa segunda de manhã com vontade de trabalhar. Parece pouco, mas faz 3 anos que segunda de manhã era o pior momento da semana. A última peça do quebra-cabeça estava no comprimido que ele tomava há 5 anos achando que era inofensivo. Antes de eu terminar, quero te propor uma coisa concreta. Na próxima consulta médica, pode ser essa semana, pode ser na próxima, pede para o médico incluir zinco sérico, vitamina B12 e vitamina D no painel. Só isso. E quando você tiver o resultado, volta aqui e me conta o que encontrou nos comentários. Eu vou estar lendo. Você entende o mecanismo agora, não só o sintoma, a causa. E quem entende a causa tem muito mais poder para agir. E o protocolo Bianca foi desenvolvido para dar o próximo passo. Os 10 capítulos traduzem exatamente o que você acabou de entender em ações concretas para cada dia. Não só entender o que está acontecendo no corpo, mas saber o que fazer com esse conhecimento, com o guia alimentar específico para homens acima de 60 e o diário de acompanhamento de 30 dias para você medir a diferença semana a semana. Homens que entendem o mecanismo e não fazem nada com esse conhecimento continuam no mesmo lugar.
E se em 7 dias você achar que não valeu, é só pedir o dinheiro de volta, sem nenhuma pergunta. São R$19,90. Você clica no link, paga com Pix ou cartão e em menos de 2 minutos está lendo no celular ou no computador. O link está na descrição. Eu deixei lá para facilitar. Você passou a vida cuidando de todo mundo. Agora é hora de cuidar de você. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você. Eles podem começar agora. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual.